Começa agora mais uma edição do quadro Balaço, o quadro que veio para dar as notícias do mundo de Harry Potter do jeito que é pra ser dado, sem firula, sem jornalismo e etc. Não, a gente chega aqui, a gente fala sem roteiro, a gente dá opinião, a gente dá a cara a tapa e vamos aí, roda a vinheta. Aos amantes das edições ilustradas dos livros de Harry Potter, saiu finalmente aqui no Brasil pela editora Rocco a edição ilustrada de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Deixa eu pegar a minha aqui, só que a minha é a britânica no caso. Essa maravilha já está à venda nas maiores livrarias de todo o Brasil. Tem pra vender online também, eu vou deixar o link... Peraí que não tá voltando. Pra vocês comprarem através da Amazon brasileira aqui na descrição. E sempre lembrando que comprando pelo meu link vocês ajudam diretamente o canal, ajudam diretamente a produção de conteúdo do Renierzinho, que sou eu aqui no YouTube. Lembrando também que eu já tenho vídeo de análise da versão britânica de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban ilustrado. Eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês assistirem e verem se vale a pena ou não comprar. Mas se a minha opinião vale de alguma coisa, eu digo que, ó... Tá show de bola, hein? Compra. E agora em português pela Rocco, nossa querida amada Rocco, que anda fazendo um trabalho tão magnífico nas publicações de Harry Potter aqui no Brasil. Vamos falar de Cursed Child, essa peça aí de Harry Potter que chegou, né? Estreou lá em 2016, aí foi uma controvérsia absurda. Muita gente não gosta da história, muita gente acha que a história tem vários furos. Eu sou uma delas, eu aqui, ó, Renier. Porém, eu não sou idiota, eu não sou imbecil de falar que essa peça, ao vivo, tu realmente assistindo lá no teatro com os atores, deva ser uma das coisas mais maravilhosas que existem aí no mundo das artes. E como que eu sei disso? Porque a peça já tá há quase 2 anos lá em Londres, todas as sessões lotadas, todos os ingressos esgotados, até não sei quando eles estão com ingressos esgotados já, cara, lá em Londres. A peça vai estrear também na Austrália no ano que vem, mas a grande queridinha da vez é a Broadway. Sim, Harry Potter and the Cursed Child estreou na Broadway na última semana agora. Pra quem não sabe, a Broadway é o grande centro de apresentações teatrais do mundo, né, em Nova York. E Cursed Child já chegou quebrando 1 bilhão de recordes, cara. Na moral, quem fala que a história é uma bosta, então eu não vou ver a peça? Mano, olha o que tu tá falando. Na moral, isso deve ser a coisa mais linda do mundo de se ver pessoalmente. E os números não me deixam mentir. A peça quebrou o recorde de bilheteria na sua estreia. Bateu a marca de 2.138.859 dólares. E mais uma coisa legal pra gente mencionar. O teatro que tá sendo exibido lá em Nova York, né, que é o Lyric Theatre, ele passou por uma mudança para poder receber criança amaldiçoada. Então o teatro foi todo modificado, transformado, realmente para tá com cara de Harry Potter. E nessa mudança ele passou de 1.900 assentos para 1.500, ou seja, foram diminuídos 400 assentos e mesmo assim bateram o recorde de bilheteria na semana de estreia, cara. Harry Potter é um fenômeno, meu Deus do céu. Não só isso, a peça mal estreou, acho que ela tava, sei lá, 2, 3 dias em cartaz lá na Broadway e ela já foi indicada a 18 prêmios. Alguém ainda tem uma dúvida de que essa peça deve ser a coisa mais linda do mundo? Meu Deus do céu, alguma agência de viagem patrocina o Renierzinho pra ir pra Nova York e ver essa peça, pelo amor de Deus, eu só peço isso. Na premiação Outer Critics Circle Award, Cursed Child recebeu 10 indicações, eu vou ler aqui. Categoria melhor peça, melhor trilha sonora, melhor diretor, melhor coreógrafo, melhor cenário, melhor figurino, melhor design de luz, melhor design de projeção, melhor design de som e melhor ator coadjuvante para o Anthony Boyle, né, que é o Scorpius Malfoy. E as outras 8 indicações, né, porque eu falei 10 até agora e no começo da notícia eu falei que eram 18, é da premiação Drama Desk. E as categorias foram também melhor ator principal para o Anthony Boyle, que é o Scorpius, ou seja, esse guri deve estar arrebentando a boca do balão na Broadway. Melhor diretor, melhor música, melhor sonoplastia, melhor figurino, melhor caracterização, melhor projeção e melhor iluminação. Tô falando, quem duvida dessa peça não sabe do que está falando, apesar da história ser sim, né, aquilo que a gente já sabe que é, não é aquilo tudo, mas a peça em si deve ser uma coisa de outro mundo. Novas cenas de Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald foram exibidas para quem estava no evento CinemaCon, que aconteceu no dia 26 de abril. Quem estava lá na CinemaCon? A Warner Bros, é claro, que trouxe os seus queridinhos atores Ed Redmayne, Alison Sudol, Catherine Watterson, Dan Fogler, Ezra Miller e também o Callum Turner. Durante a apresentação do painel de Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, foram exibidas 2 cenas para quem estava lá presente, ou seja, foco nisso para quem estava lá presente. A gente não estava lá
lá presente. Então a gente não viu essas cenas, não vazou, tá? Ninguém filmou com o celular e jogou na internet, não, realmente só quem tava lá viu. A gente não sabe se a Warner vai liberar essas imagens depois, mas por enquanto não temos notícias delas. Porém, as pessoas que estavam lá descreveram as cenas pra gente e aqui vai a minha descrição pra vocês. A primeira cena começa em Hogwarts, mais precisamente na sala de defesa contra as artes das trevas. Nós vemos o jovem Dumbledore, interpretado pelo ator Jude Law, e ele diz alguma coisa parecida com todo mundo tem medo de alguma coisa, blá blá blá, até que a gente percebe que estamos em uma aula de combater bicho-papão, ou seja, o Dumbledore está ensinando o feitiço Ridículos. Dentre os alunos está ali um jovem Newt Scamander e quando ele vai enfrentar o bicho-papão, a criatura se transforma numa mesa e ele fala pro Dumbledore que o maior medo dele é trabalhar em um escritório. Essa cena é obviamente um flashback do filme e ela traz alguns questionamentos aí pra quem tá por dentro da história de Harry Potter um pouquinho mais antiga. O Dumbledore sempre foi descrito pra gente como professor de transfiguração antes de ser diretor lá de Hogwarts. Porém, o feitiço Ridículos e a combatência de bicho-papão é uma matéria teoricamente ensinada em Defesa contra as Artes das Trevas, como a gente vê lá em Prisioneiro de Azkaban, o professor Lupin ensinando os alunos. Junta isso com o fato de que no primeiro trailer de Crimes de Grindelwald a gente vê o Dumbledore na sala de Defesa contra as Artes das Trevas, e aí que vem a dúvida na cabeça dos fãs. Será que J.K. Rowling alterou o passado do Dumbledore de professor de transfiguração pra professor de Defesa contra as Artes das Trevas? Não seria a primeira vez que alguma coisa nesse sentido aconteceria com o roteiro dessa nova franquia de Animais Fantásticos, porque no livretinho vermelhinho de Animais Fantásticos e Onde Habitam é descrito que o Newt se graduou em Hogwarts, e agora a gente sabe que aí na pentalogia, sei lá se chama assim, de Animais Fantásticos, o Newt foi expulso, né? Beleza que ele tem varinha, que ele não é tratado como realmente uma pessoa que foi expulsa, como o Hagrid foi, por exemplo. Então a gente ainda espera que isso seja explicado, mas de qualquer forma, ele ter sido expulso muda um pouco o discurso, né? De falar que ele se graduou em Hogwarts. É meio estranho isso. Então será que a J.K. Rowling fez essa mudança do professor Dumbledore passar de um professor de transfiguração para um professor de defesa contra as artes das trevas? Eu vou falar pra vocês que isso de acontecer me deixa bastante chateado, porque, cara, é uma história que é meio intocável, assim, sabe? Tu não pode mexer em uma coisa que já foi dita de Harry Potter. Se fosse adaptação, beleza, só que, cara, é a própria J.K. Rowling que tá escrevendo os roteiros, sabe? É meio estranho ela adaptar a própria história dela, sei lá. Mas enfim, já me alonguei demais nessa cena. A outra cena que foi descrita é meio que um mix de várias cenas, como se fosse um mini trailer, digamos assim. A cena se passa em uma cidade onde aparece um Grindelwald muito mais poderoso, e ele começa a crescer como um ícone de resistência no mundo bruxo, digamos assim, e também passa a ser visto como uma ameaça ao mundo trouxa, ao mundo não mágico. Ele olha pra uma multidão de seguidores e fala: os métodos antigos não nos servem mais. E aí a gente corta pro Dumbledore conversando com o Newt, aquele mesmo diálogo que a gente já viu no trailer de Crimes de Grindelwald, do Dumbledore falando que não sou eu que vou enfrentar Dumbledore, tem que ser você e tal. Eu quis dizer enfrentar o Grindelwald, vocês entenderam, né, cara? Aí lembrando, né, que isso aqui é uma descrição de gente que descreveu as cenas, então não tem como falar com 100% de propriedade, mas no meio de um monte de cena que apareceu entre essas cenas aí, a galera acha que viu o Dumbledore em frente ao espelho de Orzed. Vocês lembram do espelho de Orzed lá em Pedra Filosofal, né, cara? Então imagina se tivermos uma cena do Dumbledore olhando no espelho, cara. Quão emocionante seria, eu acho. E no final, uma cena que, meu Deus, eu daria tudo pra poder ver nesse exato momento, a gente vê Nicolau Flamel, cara. Ele sai de um laboratório escuro e empoeirado, de acordo com a galera que descreveu, e se apresenta pro Jacob Kowalski. Eis que então o nosso No-Mad favorito olha pra ele e pergunta: você é um fantasma? Porque, né, ele é meio velho, meio pálido, o cara tem muitos anos, né? Se em Pedra Filosofal, que passa em 1991, o Nicolau Flamel tinha 665 anos, imagina em 27 ou 28, ele tinha lá seus 600 anos, por aí, então ele deve estar bizarro. Aí o Nicolau Flamel responde a pergunta se ele é um fantasma, falando que não, que ele está vivo, porém que ele é um alquimista e por isso ele é imortal. Meu Deus do céu! Imagina o arrepio nessa cena, no cinema. Aí o Nicolau Flamel estica a mão pro Jacob, eles se apresentam e o Jacob solta: você não parece ter mais do que 375 anos. O Jacob é um fofão, né?
Ainda sobre Animais Fantásticos, os crimes de Grindelwald, a J.K. Rowling revelou no seu Twitter o nome de uma personagem que vai aparecer aí no segundo filme, mas que vai ter um destaque maior só no terceiro filme. A gente já tinha tido notícias de que a atriz Jessica Williams faria parte da franquia Animais Fantásticos, a gente ainda não sabia qual era a personagem dela, mas a J.K. Rowling postou uma foto com a atriz em seu Twitter com a seguinte legenda: Professora Eulalie, entre parênteses Lely Hicks, da Escola de Magia e Bruxaria de Ilvermorny, com uma mulher aleatória durante o intervalo de Cursed Child. Essa mulher era a própria J.K. Rowling. Ou seja, Jessica Williams será a professora Lely Hicks da Escola de Magia Ilvermorny nos filmes de Animais Fantásticos. Complementando, a J.K. postou mais um tweet depois falando o seguinte: só há um pouco de Lely em Animais Fantásticos 2, sua glória de verdade é revelada em Animais Fantásticos 3. Então a Lely aparecendo aí em Animais Fantásticos 2 nos faz crer que talvez veremos um pouco de Ilvermorny no segundo filme, mas se não veremos tanto assim Ilvermorny no segundo, é com certeza que veremos ela bastante no terceiro, porque de acordo com a própria J.K., é o momento dela de brilhar no terceiro filme, a sua glória será revelada. E a última notícia do balaço de hoje traz um assunto mais inquietante, um assunto mais triste e um assunto que faz até a gente refletir um pouco aí sobre o mundo que nos cerca. No último dia 21 agora, o ator Vern Troyer, que interpretou o Grampo na adaptação de Harry Potter e a Pedra Filosofal nos cinemas, veio a falecer. O Vern tinha apenas 49 anos, ele fez parte de diversos outros filmes também. Não se sabe a causa da morte dele, mas a família dele postou um texto nas redes sociais, que era basicamente uma nota, né, de pesar. E nesse texto eles dedicavam um parágrafo inteiro a falar sobre suicídio e depressão. E isso nos traz questionamentos fortíssimos de que talvez essa tenha sido a causa da morte dele, apesar de não ter sido confirmada. E hoje eu quero trazer, sei lá, essa reflexão aqui pra vocês, do quão sério é esse assunto. Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra nem nada, só que eu tenho bom senso e empatia pra saber que esse é um assunto delicado, que esse é um assunto que precisa sim ser debatido. Esse aqui é um canal de Harry Potter, porém nesse momento eu não quero nem saber. Que, cara, doença psicológica, apesar de não ser uma parada física, né? Tu não tá vendo ali que a pessoa tá com o braço machucado e tal. Mas essas doenças, elas são reais, cara. Sério, elas são reais de verdade. Se tu tem um amigo que tá meio pra baixo, que tá meio triste, que não quer sair de casa nunca, que passa o dia inteiro deitado na cama, não chega pra ele e fala que ele é fresco, que isso é tudo frescura, que, uma hora passa, vamos sair, encher a cara pra passar e tal. Não é assim, essa pessoa tá ali com certeza absoluta contra a vontade dela. Só que às vezes as pessoas não têm força o suficiente pra conseguir mudar isso. E o que eu posso aconselhar pra essas pessoas, né? Que procurem ajuda médica, ajuda profissional. Então é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, com esse clima baixo astral, desculpa, mas alguns assuntos precisam ser tratados de forma séria, e eu não vou deixar de fazer isso aqui no meu canal se eu tenho um público de 270 mil inscritos que eu posso alertar um pouco e abrir um pouco os olhos. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui, a gente se vê no próximo, valeu, e é nóis.